Olá, queridos alunos. Então vamos para o nosso segundo vídeo dessa segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. E o vídeo agora vai ser de geografia. Em geografia, a gente está falando sobre política. No último vídeo, eu deixei para vocês uma atividade, o antes de seguir, que foi o número 1 e o número 2. Nós estávamos falando o que é política. E a gente percebeu que a política, ela está inserida no nosso dia a dia, em diversas situações que a gente vive, não é mesmo? E hoje a gente vai ver para que serve a política e quem governa o Brasil. Então, nós vamos lá para a página 99. De cara a gente já tem aí o mapa do Brasil. O título dele é Brasil Político. Nós temos aqui a capital do país, que é Brasília. Nós temos as capitais estaduais. E nós temos aqui também nas legendas mostrando o limite de cada estado e o limite do país. Tá? Então vamos pegar o marca-texto de vocês e vamos aí para o finalzinho da página 99. O Brasil é considerado um país continental por causa da sua imensa extensão. No mapa estão representados as 27 unidades federativas brasileiras. São 26 estados e o Distrito Federal, que é a capital. Os estados são formados por municípios. Cada uma dessas divisões, país, estado e município, possui um governante. Lembra que eu falei com vocês, dei até o exemplo da escola, que o tio Vitor, ele que fica auxiliando tanto as pessoas do pedagógico, quanto ele repassa para a Nancy e para o Rodrigo, que são os diretores da escola, a situação que o tio Vitor vê que está acontecendo. Então, é o tio Vitor que mantém Rodrigo e Nancy informados das situações pedagógicas do que está acontecendo na escola. Para governar o estado, o município e o país, nós também elegemos os nossos governantes. E esses governantes, tem que falar a mesma língua que o outro, porque senão não vai chegar para cá as verbas federais. O nosso município ele vai sofrer com falta, por exemplo, de saneamento básico. Então, quem são os olhos, por exemplo, do governador aqui em Minas Gerais? São os prefeitos. Então, o prefeito de BH é quem? É o Calil. Então, o Calil passa para o governador, qual é a situação em BH? E aí, o governador reúne a sua equipe e ele tenta solucionar os problemas. Mas tem que ter uma pessoa para ficar encarregado dessa fiscalização, vamos dizer assim. E essas pessoas são eleitas por nós, o povo. Para cada local seja bem governado, não ocorram injustiças e a população tenha suas necessidades atendidas, a política deve atuar de maneira igualitária, de forma a ajudar a todos os que vivem nesses espaços. O que isso quer dizer? Que a política ela não deve beneficiar grupos de pessoas ou privilegiar apenas alguns. A política ela tem que ser feita igual para todo mundo. Até mesmo porque, se aquele governante está ali exercendo esse poder de governar, é porque foi o voto de todos, ou da grande maioria, que o elegeu. Então, ele precisa governar para todo mundo de forma igualitária. Ele não tem que beneficiar ou um grupo A ou um grupo B, ele tem que beneficiar os dois grupos. Mas, infelizmente, a gente vê que não é muito bem por aí que acontece a política aqui no Brasil, né? O que é uma tristeza falar, né? Então, eu quero que vocês grifem para mim esses dois parágrafos que estão na página 99, no final da página 99 aí, por favor. Tá? Aí, nós vamos para a página 100, que está mostrando aqui pra gente cores por regiões. Tá vendo? O mapa do Brasil, aí destacou aqui a região, esse pedacinho dessa região aqui. Olha só, a federação é administrada pelo presidente da República, ou seja, o Brasil é governado pelo presidente da República. Os estados são administrados pelos governadores. Os estados são administrados pelos governadores. Os municípios
são administrados pelos prefeitos. Então, olha só como que um vai ajudando o outro. O Bolsonaro, que é o nosso presidente, ele não consegue governar o Brasil se não tiver a ajuda dos governadores. Porque cada estado, ou seja, os 26 estados, precisam de um representante para informar o Bolsonaro o que está acontecendo. Quem que é o nosso governador? É o Zema. Então, o Zema conversa diretamente com o Bolsonaro. Mas quem que passa para o Bolsonaro, para o Zema, as coisas que estão acontecendo em Minas Gerais? Primeiro, o Calil, que é o prefeito de BH, da capital, e tem os prefeitos dos municípios. Então tem a nossa cidade administrativa, que é aqui pertinho da gente. Vira e mexe está ocorrendo lá reuniões envolvendo tanto o Zema quanto os representantes dos municípios, que no caso são os prefeitos de Jaboticatuba, de Santa Luzia, de Ribeirão das Neves, Justinópolis e por aí vai. Eles reúnem com o Zema para saber a quantas andas as verbas, o que pode ser melhorado, o que o governo vai fazer para ajudar aquele município em específico. Agora, por exemplo, a época das chuvas. A gente sabe que o período chuvoso ele é de outubro até março, né? Finalzinho aí de outubro, começo de novembro, até março é o período chuvoso. Falar nisso, hoje está começando o verão. E a gente sabe que é uma época que são dias quentes e que no final da tarde sempre tem chuva. Então, saindo agora, precisa levar um guarda-chuva na bolsa, porque é chuva no final da tarde. Se não for no final da tarde, é à noite, tem chuva. Então, esse é um período chuvoso. Os municípios têm que se preparar para esse momento chuvoso. O ano passado, infelizmente, não, o ano passado não, esse ano, infelizmente, tivemos chuvas que castigaram Belo Horizonte. Tivemos uma chuva que castigou Santa Luzia. Né? Janeiro a gente viu lá, Araújo toda inundada, ali a parte baixa, o Rio das Velhas transbordou. Foi uma coisa muito triste, as pessoas perderam tudo que tinham ali. Então, o que o governo federal pôde fazer para ajudar o Cristiano Xavier a melhorar a situação desse povo? Quais foram as medidas que o Cristiano Xavier tomou para evitar que essas trombas d'água venham a acontecer e que essas pessoas, de novo, sejam sujeitas a perder tudo? Então, é isso que acontece. Quando os prefeitos se reúnem com o governador, é para melhorar o município. Ou pelo menos deveria ser, tá? Então, na República, né, que é o Bolsonaro, ele governa o país, então isso é nível federal. Os governadores, eles vão governar o estado, cada qual vai governar o seu estado, então isso é um nível estadual. E os prefeitos municipais, isso está a nível municipal, tá? O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão fazer o antes de seguir, que é a questão 3, letra A, B e C, que está aqui no final da página 100, super tranquilinho de resolver. Tá? E aí eu já vou falar de quem governa o Brasil, que está lá na página 101. A Constituição é um documento que define os direitos e deveres das pessoas que vivem nesse país. A partir de 1988, ela definiu que o país seria governado em 3 níveis. O país, ou federação, deve ser governado por um presidente ou por uma presidente. Os estados por governadores ou governadoras e os municípios por prefeitos ou prefeitas. Então, quais são os 3 níveis? Presidente, governador e prefeito, tá? Aí temos 3 imagens. É o Palácio do Planalto, que é a sede do governo federal, onde fica o Bolsonaro. Palácio dos Leões, sede do governo do Maranhão, onde fica o governador do Maranhão. Palácio de La Ravardire, sede do município de São Luís, também no Maranhão, aonde fica o prefeito dessa cidade aqui, tá? Da sede desse município aí. Então, o que isso quer dizer? Que ficou decidido que nós iríamos ter 3 níveis de governo. O governo a nível federal, que é o presidente, o governo a nível estadual, que é o governador, e o governo a nível municipal, que são os prefeitos. Então, nós vamos grifar esse primeiro parágrafo que está lá na página 101. É importante essa parte. Ainda na página 101.
Na Constituição de 1988 está determinada a organização política do país. Essa organização está definida de maneira que o país seja governado por 3 poderes políticos: legislativo, executivo e judiciário. Então, nós temos 3 poderes políticos: legislativo, executivo e judiciário. Vamos ver o que cada um deles fazem? O poder legislativo é aquele que escreve e aprova as leis. O poder executivo é aquele que coloca as leis em prática, ou seja, as que executa. E o poder judiciário é o que fiscaliza se essas leis estão sendo aplicadas e cumpridas corretamente. Então é fácil. O legislativo, ele vai o quê? Escrever e aprovar as leis. O executivo, ele vai colocar essas leis em prática. E o judiciário, ele vai fiscalizar para ver se essas leis que foram aprovadas lá pelo legislativo estão sendo bem executadas pelo executivo. Deu para entender? Aí nós temos aqui uma imagem. Praça dos Três Poderes, localizada em Brasília, capital do nosso país. Ela é a sede dos poderes judiciário, legislativo e executivo do Brasil. Assim, os 3 poderes conseguem planejar, organizar, propor, votar, cumprir e fazer com que as leis auxiliem as pessoas. Então, nós vamos grifar de na Constituição até corretamente. Nós vamos grifar o meio aí da página toda, né? Que vai ser o 1, 2, 3, 4. Os 4 parágrafos que estão aí no meio, nós vamos grifar. Então, aonde que ficam localizados esses poderes? Fica lá na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília. Eles ficam nesse lugar porque um vai depender do outro. Um vai criar, o outro vai colocar em prática e o outro vai fiscalizar. Então, eles precisam estar andando juntos, né? Até mesmo para que a política seja feita de uma forma organizada.